Olá, meus queridos! Pessoal, bom dia, boa tarde e boa noite. Turminha bonita, se liga aí que nós vamos estudar nesta videoaula dilatação térmica dos líquidos. Galera, eu vou aqui para este cantinho aqui embaixo e vamos começar o estudo, tá? Desse tema bastante importante, que é a dilatação térmica dos líquidos. Galera, a primeira coisa que vocês devem estar se perguntando, tá? É justamente, os líquidos também dilatam? Galerinha, a resposta é sim. Os líquidos também dilatam, ok? Ao sofrerem um aumento de temperatura, os líquidos aumentam o seu volume. Isso de forma geral. Por que eu estou falando isso? Por que eu estou falando que é de forma geral? É porque a água, tá bom? Ela tem uma certa peculiaridade. Isso nós vamos ver também mais adiante, ok? Então sigamos aqui com o nosso estudo. Galera, vamos imaginar um recipiente contendo uma certa quantidade de líquido. No caso aqui, olha aqui na figura do lado. Esse recipiente ele tem 10 decímetros cúbicos de um certo líquido, ok? Ele está a uma temperatura inicial que nós vamos chamar de T0, perfeito? Temperatura inicial será T0. Esse líquido, tá? Ele vai sofrer um aquecimento. Nós vamos aquecer. Obviamente, para nós podermos aquecer ele o líquido tem que estar dentro de um recipiente, né? Não tem como se aquecer o líquido sem esse líquido estar em um recipiente, né? Pelo amor de Deus, né? Então nós vamos aquecer e você vai observar que ele vai possuir uma temperatura final T, tá? E obviamente a temperatura final vai ser maior do que a temperatura que ele tinha antes, né? Temperatura inicial. Na imagem aqui do lado, você pode observar, pessoal, que lá quando ele tinha a temperatura inicial, T0, ele tinha uma marca de 10 decímetros cúbicos. Porém, agora aqui, nesta outra, quando ele foi aquecido, e está agora uma temperatura final maior do que a anterior, ele está uma marca de 11 decímetros cúbicos. Isso significa, né, que ele teve um aumento de 1 decímetro cúbico, ok? Porém, galerinha, eu quero só fazer uma pergunta. Será, pessoal, que realmente foi somente 1 decímetro cúbico que a água, ou melhor, que o líquido dilatou, que o líquido aumentou o seu volume? Galera, para vocês compreenderem melhor, tá, a esta pergunta, tá, nós vamos entender o seguinte. Na dilatação dos líquidos, nós vamos ter que considerar também a dilatação do recipiente. Como assim, professor, nós vamos ter que considerar a dilatação do recipiente? É o seguinte, para você aquecer um líquido, para você resfriá-lo também, né? No caso seria contração. Mas vamos pegar o caso aqui em que nós vamos aquecer um líquido. Para você aquecer esse líquido, certamente você vai ter que colocar ele em um recipiente. E o recipiente, tá? Ele vai dilatar, ele vai aumentar também o seu volume. Se ele tinha um certo volume V, após ser aquecido, ele vai ter um volume V final maior do que o inicial, ok? Então nós devemos considerar na dilatação dos líquidos a dilatação do recipiente. Por isso nós vamos ter, tá, 3 tipos de dilatação. Mas calma, não complica ainda porque vai ser bem simples, tá? Ó, nós vamos primeiro chamar de dilatação aparente essa dilatação que nós percebemos, tá? Essa que depende do recipiente, ok? Nós vamos chamar de ΔV, que é a variação do volume aparente, tá bom? Naquele caso anterior, você viu que o nosso recipiente, ele aumentou, né, a marcazinha dele, indicou que o líquido aumentou 1 decímetro cúbico, né? Então, naquele caso lá, 1 decímetro cúbico seria justamente a dilatação aparente, ok? A dilatação aparente é dada por essa relaçãozinha aqui, ó. A dilatação aparente, né, variação de volume, é igual o volume inicial do líquido vezes o coeficiente de dilatação aparente vezes a variação de temperatura, ok? A outra dilatação que nós vamos ter que levar em conta é, como eu falei, ó, a dilatação do recipiente, tá bom? A dilatação do recipiente, pessoal, nós vamos chamar de ΔV do recipiente, tá bom? E ela vai ser justamente o acréscimo de volume que o recipiente vai sofrer. Lembra, quando você aquecer o líquido,
obrigatoriamente, né, querendo ou não, você vai ter que aquecer junto o recipiente. Então ele também vai dilatar. E para calcular a dilatação do recipiente, você vai só multiplicar o volume inicial do recipiente vezes o coeficiente de dilatação do recipiente vezes a variação de temperatura. Perfeito? Então, galerinha, por último, nós vamos entender agora o que é a dilatação real. A dilatação real é justamente, pessoal, como o próprio nome já diz, a verdadeira dilatação sofrida pelo líquido, tá bom? É o real acréscimo de volume que o líquido sofreu, ok? E como nós vamos determiná-los? A dilatação real é igual ao volume V0, né, que é o volume inicial, vezes o coeficiente de dilatação real, vezes a variação de temperatura. Pois bem, galera, antes de vocês se atentarem, eu quero dizer para vocês que não precisa você ficar decorando todas as fórmulas, beleza? Você observa que é uma única forma, a dilatação volumétrica, ok? Porém, você vai ter que aplicá-la, essa mesma fórmula, quando se tratar da dilatação aparente, quando se tratar da dilatação do recipiente, quando se tratar da dilatação real. E outra coisa, você vai pensar o seguinte, ó, no caso, o que mais interessa, creio eu, que é justamente a dilatação real. E como nós vamos fazer para encontrar essa dilatação real? Galera, a dilatação real sofrida pelo líquido, ela corresponde justamente àquela dilatação aparente, tá? Aquele aumento que nós percebemos, aquele aumento que depende do recipiente, ok? Juntamente com o tanto que o recipiente aumentar, ok? Ela vai ser a dilatação aparente sofrida pelo líquido, somada com a dilatação que o recipiente. Nós vamos escrever a seguinte relaçãozinha aqui, ó, que é importante, tá? Essa relação aqui do lado, pessoal, é muito importante. A real dilatação sofrida pelo líquido, ela vai ser justamente a soma da dilatação aparente com a dilatação do recipiente. Você pega os dois, soma, né, a dilatação aparente, a dilatação do recipiente, e soma os dois, você vai encontrar a dilatação real, ok? E para completar direitinho, tá, nosso estudo, vamos fazer o seguinte, pegamos essa equação acima, tá bom? Essa aqui, ó, beleza? E vamos substituir cada um, né, a dilatação real, a dilatação aparente, a dilatação do recipiente, tá? Vamos substituir cada um pelas suas devidas relações, né? A gente vai ter que vai se formar esta equação. Ou equação grande, professor, temos que decorar isso tudo? Não, nada a ver com isso não, tá? Mas preste atenção no seguinte, essa parte aqui, ó, é a dilatação real, essa outra aqui, ó, esse termo aqui, esse primeiro termo depois da igualdade é a dilatação aparente, e esse aqui é a dilatação do recipiente. Galera, observe que você tem V0 nos três termos, antes da igualdade e também nos dois depois da igualdade. Então você pode eliminar os dois, aliás, eliminar os três V0. Você também pode eliminar outro com naradinha, o ΔT. Ele vai ter antes da igualdade e vai ter também depois da igualdade nos dois termos. Você vai eliminar todos os dois. E você vai pegar só o que sobrou e vai encontrar esta relação, que é super importante também, ok? A dilatação aqui, ó, aliás, a relação aqui que nós encontramos, ela nos diz que o coeficiente de dilatação real ele é justamente igual ao coeficiente de dilatação aparente somado com o coeficiente de dilatação do recipiente. Então, galerinha, vamos estudar agora um pouquinho sobre um caso particular da dilatação térmica, que é o caso da água, pessoal. Um líquido muito importante em nossa vida e que tem um comportamento um pouquinho diferente em relação aos demais quando se trata de dilatação. Galera, é o seguinte, a maioria dos líquidos, tá? Na verdade, em geral, os líquidos, quando aumenta a sua temperatura, eles vão também aumentar o seu volume. Porém, a água tem uma certa peculiaridade. Galera, do intervalo, olha lá nessa escalazinha aqui que eu estou botando aqui as temperaturas, tá? E observe o seguinte, do intervalo de 0 até 4 graus Celsius, pessoal, a água tem um comportamento peculiar. Ela difere dos casos gerais. Olha o que acontece.
Quando a temperatura diminui, gente, tá? Deixa eu pegar aqui o meu pincel. Quando a temperatura diminui, o que era para se esperar? Era para se esperar que o volume também diminua. Mas nesse caso da água, tá? O volume faz o que? Aumenta. Então, ó, entre 0 e 4 graus Celsius, a água tem um comportamento diferente. Se a temperatura diminui, o volume faz o que? Aumenta. Da mesma forma, se a temperatura aumenta, o volume diminui. Ou seja, é uma relação inversa. A temperatura aumenta, o volume diminui, a temperatura diminui e o volume aumenta. É uma relação de proporção inversa, ok? Porém, a partir de 4 graus Celsius em diante, ok? Ela dilata normalmente, o volume aumenta quando a temperatura aumenta. E se a temperatura diminuir, obviamente, o volume também diminui. Esse comportamento, pessoal, da água explica justamente a formação daquela camada de gelo na superfície do lago. Você vai observar que a primeira coisa que vai se tornar gelo em um lago, né, é a superfície, né? Vai formar uma crosta de gelo. Galera, o que acontece nesse caso é o seguinte: a água, quando ela estiver resfriando de 4 até 0 graus Celsius, ela vai fazer o quê? Ela vai diminuindo a temperatura, enquanto isso o seu volume vai aumentando. Se o seu volume vai aumentando, obviamente a sua densidade vai diminuir. Se a densidade diminui, o que acontece com a camada de gelo, com a camada de água que está diminuindo a temperatura? A camada de água sobe. E aí lá em cima ela vai se solidificando, né? Vai passar para o estado de sólido, virando gelo a 0 graus Celsius, tá bom? Então, galerinha, para vocês entenderem melhor ainda este nosso assunto, vamos fazer dois pequenos exemplos, tá bom? No exemplo 1, nós temos o seguinte: um recipiente de volume V está cheio de um líquido a 20 graus Celsius. Aquecendo-se o conjunto a 70 graus Celsius, transbordam 5 centímetros cúbicos de líquido. Esses 5 centímetros cúbicos correspondem: opção A dilatação real do líquido; opção B, a dilatação aparente do líquido; opção C, a soma da dilatação real com a dilatação aparente do líquido; opção D, a diferença entre a dilatação real e a dilatação aparente do líquido; e opção E, a 3 vezes a dilatação real do líquido. Galera, você vai observar o seguinte: na questão, ela mencionou, né, que quando o conjunto ele é aquecido, tá, vai haver um transbordamento de 5 centímetros cúbicos. Observa, galerinha, esses 5 centímetros cúbicos que transbordou, ele pode ser a dilatação real, a dilatação aparente ou a dilatação do recipiente. Você vai descartar logo aqui a dilatação do recipiente, porque nós estamos falando do líquido que transbordou e não é do recipiente. Então, restou a dilatação real e a dilatação aparente. Se você observar, nesses 5 centímetros cúbicos que transbordou, não está sendo levado em conta o aumento que o recipiente, né, teve. Então, nesse caso, nós estamos tratando apenas da dilatação aparente do líquido, tá bom? A opção correta é a opção B. Se nós quiséssemos encontrar qual é a dilatação real, nós teríamos que pegar esses 5 centímetros cúbicos e somar com a dilatação do recipiente. Perfeito? Vamos lá para o próximo exemplo. Gente, esta questão é da Olimpíada Paulista de Física, tá bom? E ela diz o seguinte: um recipiente de vidro cujo coeficiente de dilatação térmica é de 5 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1, tem um volume igual a 100 decímetros cúbicos e está completamente cheio de um líquido a uma temperatura ambiente, que é de 20 graus Celsius. A pergunta é: ao ser aquecido até 60 graus Celsius, nota-se que foram derramados 0,20 decímetros cúbicos do líquido aquecido. Calcule a dilatação real do líquido. Galera, observa que a questão nos forneceu uma certa dilatação real do líquido.
Qual foi a dilatação aparente? Esse volume aqui, ó, que derramou, ele é chamado de dilatação aparente, beleza? E ela quer que nós determinemos, tá, a dilatação real. E para isso nós vamos ter que somar, olha aqui em cima, tá? Nós vamos ter que somar a dilatação aparente, que nós já sabemos quem é, com a dilatação do recipiente. Porém, a questão não forneceu qual foi a dilatação do recipiente. Nós vamos calculá-la. Como? Nós vamos entender o seguinte: a dilatação do recipiente é igual a V0 vezes o coeficiente de dilatação do recipiente vezes a variação de temperatura. Então, galerinha, quem é o V0? O V0 é isso aqui, ó, 100 decímetros cúbicos. Quem é o coeficiente do recipiente? 5 vezes 10 a menos 6. E justamente, por último, quem é a variação de temperatura? A variação de temperatura, gente, seria de 20 até 60. Ora, mais de 20 graus até 60 graus, houve uma variação de quê? De 20 graus Celsius. Substituindo todos os valores aqui, nós vamos ter que a dilatação do recipiente vai ser 100 vezes 5 vezes 10 a menos 6 vezes 40, ok? Aliás, né, não sei se eu falei anteriormente, mas de 20 até 60 graus Celsius vai ter uma variação de temperatura de 40 graus Celsius, tá bom? Não sei se eu falei errado, mas vamos lá. A variação de temperatura, aliás, a variação de volume do recipiente, né, que é a dilatação do recipiente, vai ser igual 100 vezes 5 vezes 40 vai dar 20.000, tá? Vezes 10 a menos 6. Este valor, pessoal, é justamente igual a 0,02 decímetros cúbicos. É só você pegar a sua vírgula que você encontra lá no finalzinho, no último zero, e voltar para a sua esquerda 6 casas, né? E vai ficar 0,02 decímetros cúbicos. Ora, agora você tem a dilatação aparente e você também tem a dilatação do recipiente. Para encontrar a dilatação real, é só somar os dois. Soma 0,20 com 0,02, nós vamos encontrar um resultado, né, que será de 0,22 decímetros cúbicos. Galerinha, resposta correta, letra D. Galera, espero ter ajudado vocês, tá? Obrigado e até a próxima, beleza?